O consultório médico é frio demais, impessoal demais. Marina senta perfeitamente imóvel, mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Sinto muito, senhora Ferreira. Os resultados são conclusivos. A senhora não poderá ter filhos biológicos. Marina fixa o olhar no diploma emoldurado na parede, concentrando-se nas letras douradas para conter as lágrimas. A senhora tem certeza de que não há nada que possa ser feito, com minha condição? A médica hesita, escolhendo as palavras com cuidado. Receio que as chances sejam praticamente inexistentes. Marina pensa no quarto que preparou em casa, pintado de amarelo suave, o berço que Rodrigo montou com mãos relutantes. Nenhuma criança jamais a chamará de mãe. Nenhuma mãozinha se estenderá em sua direção. Nenhuma história antes de dormir, ou primeiros passos ou desenhos na geladeira. Toda a esperança parece perdida enquanto Marina navega pelas ruas de Porto Alegre rumo a uma casa que parece cada vez mais vazia. Mas ela mal sabe que às vezes é precisamente quando toda a esperança parece perdida que uma família te encontra. Marina desliza os dedos pela borda do berço. A luz da tarde filtra através das cortinas amarelo-claras. 3 dias desde que a médica confirmou o que ela suspeitava há meses. Ela nunca será mãe. Mais uma coisa que meu corpo não consegue fazer direito. Ela sussurra, pegando um pequeno lobinho de pelúcia, apertando-o na palma da mão. Ser sem lobo já a marcava como diferente, incompleta. A maioria dos metamorfos sente seus lobos até a puberdade, no máximo. Aquela presença primitiva e antiga que compartilha sua alma, dá força, sentidos aguçados e o poder de se transformar. Mas o lobo de Marina nunca veio. Uma metamorfa que não pode se transformar, que não tem um lobo. Não há desgraça maior entre os da sua espécie. Agora, essa confirmação final parece a piada cruel do universo. Não apenas sem lobo, mas também sem filhos. As lobas raramente têm problemas de fertilidade, mas a maioria das lobas tem seus lobos. Seu marido, Rodrigo, tinha dito todas as coisas certas. Vamos ficar bem, amor. Não é o fim do mundo. Mas seus olhos tinham se fechado. Frios, ilegíveis. Um beta de uma linhagem respeitada. Ele tinha se casado com ela apesar de seu status sem lobo. Algo que ele nunca a deixava esquecer. A aliança com sua família tinha fortalecido sua posição na hierarquia da matilha, mas ela sabia que ele sempre esperou que seus filhos de alguma forma herdassem apenas seus genes fortes. Eles tinham falado sobre adoção uma vez, brevemente. Rodrigo tinha descartado a ideia com uma risada. Você quer criar o filho de um estranho? A gente nem sabe o que estaria trazendo para nossa vida. Vínculos de matilha são vínculos de sangue, Marina. Você sabe disso. Marina tinha deixado o assunto morrer depois disso. Mas a dor permaneceu, crescendo cada vez que ela passava pelo quarto vazio, ou via mães da matilha com seus filhotes, ensinando-os sobre seus lobos, preparando-os para sua primeira transformação sob os olhos atentos de toda a comunidade. O toque estridente do telefone corta seus pensamentos. Marina atravessa a casa e atende. Marina Ferreira. A voz está tensa. Urgente. Carolina Silveira está pedindo por você. Ela está em estado crítico. A voz falha. Lobos renegados atacaram a patrulha dela na fronteira do território. Ela está pedindo por você. Só por você. A mão de Marina aperta o telefone. Carolina, sua amiga de infância. Mas elas não conversam há quase uma década. Ela está... Marina começa. Mas a voz interrompe. A curandeira da matilha fez o que pôde, mas você precisa vir para a propriedade do Silveira. Ela não vai durar muito tempo. O endereço de Carolina leva a uma mansão enorme de pedra e madeira nas colinas de Viamão. 2 guardas flanqueiam a entrada, seus olhos brilhando âmbar na luz do entardecer. Eles captam seu cheiro enquanto ela se aproxima. Declare seus negócios, estranha. Marina Ferreira, sua alfa está pedindo por mim. Dentro, a casa está estranhamente silenciosa. Membros da matilha alinham os corredores, cabeças baixas. O guarda a conduz por uma escadaria imponente e por um longo corredor até um conjunto de portas duplas.
O quarto principal está escuro, pesado com o cheiro de ervas e o odor agudo de sangue. Carolina está pálida e enfaixada numa vasta cama de dossel, sua pele dourada tornada cinzenta. Mas é o berço ao lado da cama que prende a atenção de Marina. Ela não fazia ideia de que Carolina tinha um bebê. Marina. A voz de Carolina é quase inaudível enquanto ela vira a cabeça. Você veio? Claro que eu vim. Marina vai até a cabeceira pegando sua mão. O que aconteceu? Renegados testando nossas fronteiras há semanas. Cada palavra parece custar a Carolina um esforço tremendo. Liderei a patrulha eu mesma. Deveria ter esperado reforços. Do berço vem um pequeno choramingo, depois um choro vigoroso. Marina olha rapidamente, vendo um pequeno pacote enrolado num cobertor rosa. Essa é a Sofia. Carolina sussurra. Minha filha. O bebê não pode ter mais de 4 meses. Ela olha para Marina com olhos grandes e familiares, os olhos de Carolina. E algo em Marina se abre. Ela estende a mão. Shhh! Ela murmura, balançando gentilmente. Sofia se acalma quase instantaneamente, sua mãozinha se enrolando no dedo de Marina. Ela sabe, Carolina diz, uma lágrima deslizando pela têmpora. Ela sente que você é família. Onde está o pai dela? Seu companheiro? O rosto de Carolina se contorce de dor. Felipe está na fronteira com o Uruguai negociando com a Coalizão do Sul. Eles não conseguem alcançá-lo a tempo. Ela respira trêmula. Me escuta, Marina. Preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Marina diz automaticamente, ainda balançando Sofia. Fica com ela. Cria ela como se fosse sua. A cabeça de Marina se ergue bruscamente. O quê? Carolina, eu não sei se posso. Você é a única em quem eu confio. Os dedos de Carolina apertam o pulso de Marina. Felipe, ele não vai querer ela. Isso é impossível. Que pai não iria querer seu próprio filho? Ela é como você, Marina. A voz de Carolina cai para um sussurro. Senti desde que ela nasceu. Ela não tem lobo. A palavra cai como uma pedra em água parada. Marina olha para o bebê tranquilo em seus braços. Como você pode ter certeza? Ela é só um bebê. Uma mãe sabe. A respiração de Carolina se torna mais trabalhosa. A linhagem de Felipe remonta à primeira matilha. Seu legado depende de lobos fortes. Quando ele descobrir, seus olhos se enchem de lágrimas. Mas você vai entendê-la, protegê-la, amá-la apesar disso. As palavras de Rodrigo de sua última briga ecoam na cabeça de Marina. Eu me casei com você apesar da sua condição, mas eu traço a linha em criar o filho rejeitado de outra pessoa. Carolina, ela começa. Não acho que meu marido vai... Por favor. Sangue aparece no canto da boca de Carolina. Minhas feridas não estão se curando. Não deixa minha filha crescer sem amor, ou como algum segredo vergonhoso da matilha. Sofia gorgoleja suavemente, alegremente alheia. Algo feroz floresce no peito de Marina. Um sentimento que ela sempre imaginou, mas nunca experimentou. Maternal, protetor. Rodrigo vai ter que entender. Ela sussurra, surpreendendo-se com sua própria determinação. Alívio lava o rosto de Carolina. Obrigada. Sua voz fica mais fraca. Me promete que vai amá-la como se fosse sua. Eu prometo, Marina diz, sua voz quebrando. Eu prometo, Carolina. A curandeira da matilha se move rapidamente para o lado de Carolina, enquanto sua respiração se torna errática. Do lado de fora, alguém uiva, um som melancólico que arrepia os pelos dos braços de Marina. Os olhos de Carolina prendem os dela por um último momento. Gratidão e dor, e algo mais que Marina não consegue identificar, antes de fecharem. Uma expiração suave, e então imobilidade. O quarto amarelo que ficou vazio por anos agora embala a vida. Marina balança gentilmente, Sofia aconchegada contra seu peito, sugando uma mamadeira. Isso mesmo, menina linda, Marina sussurra, acariciando a bochecha de Sofia.
Você está indo tão bem. Apenas horas se passaram desde que ela deixou a propriedade do Silveira com Sofia em seus braços. Horas aprendendo seus ritmos, como ela dorme melhor contra o batimento cardíaco de Marina, o pequeno som que faz quando está contente. Dor e alegria se entrelaçam no peito de Marina. Impossível separar. Os olhos de Sofia, os olhos de Carolina, olham para ela com confiança desfocada. Não importa o que você é, Marina murmura. Você é perfeita. Pneus rangem no cascalho. Uma porta de carro bate. Passos na varanda. Rodrigo está em casa, bem na hora, sem saber que tudo mudou. Marina coloca Sofia gentilmente no berço e vai para o corredor. Marina, ele chama. Que cheiro é esse? Aqui em cima? Aqui, ela responde, sua voz mais firme do que ela sente. Ele sobe as escadas de 2 em 2 degraus. Tem uma cadeirinha de bebê lá embaixo e coisas de criança. Ele para quando um choro suave soa do quarto. Confusão escurece seu rosto. Marina, eu posso explicar. Ele passa por ela bruscamente. No quarto, ele encara Sofia, piscando para ele, punhos se agitando. O que é isso? Ele sussurra. Marina junta as mãos no colo nervosamente. Ela sabia que Rodrigo ficaria chocado, mas esperava uma reação melhor, uma feliz. O nome dela é Sofia. Ela tem 4 meses. Marina se posiciona entre ele e o berço. Ela é a filha da minha amiga Carolina. Ela foi atacada hoje de manhã. Eu não entendo. Rodrigo interrompe. O que isso tem a ver com tudo isso? Marina hesita, medindo suas palavras. Carolina deu ela para mim, Rodrigo. Para nós. Ela adiciona apressadamente. Ele pausa, olha para o bebê, olha para Marina. O quê? Ele pergunta. Sofia não tem lobo. Marina explica rapidamente. O rosto de Rodrigo escurece. Então, não só o bebê de outra pessoa, mas sem lobo. Seu desprezo dói. Mas Marina não deixa isso detê-la. Ele a ama apesar da falta de lobo. Ele também poderia amar Sofia com o tempo. Ela tem certeza disso. Carolina estava preocupada. Ela acreditava que o pai dela não iria querer ela. Ela não queria que Sofia crescesse sem amor. Ela queria... Você não pode estar falando sério, Marina. Rodrigo interrompe. Me diz que você não trouxe um bebê para casa sem nem me ligar. Não havia tempo. Marina implora. Carolina estava morrendo, Rodrigo. Me dar Sofia foi o último desejo dela. Ela me fez prometer. Então você tomou uma decisão por nós dois. A voz de Rodrigo sobe, fazendo Sofia se mexer. Isso não é um gato de rua, Marina. É uma criança. Ele estala. Eu sei exatamente o que é. Marina responde calmamente. Sofia se agita novamente. Marina a levanta, coração acelerado. Ela precisa de alguém para amá-la. Ela murmura. E você acha que esse alguém somos nós? Rodrigo estala. Depois que eu te disse que nunca quis criar o filho de outro homem. Ele anda de um lado para o outro. Isso é sobre seu diagnóstico, não é? Você está tão desesperada que vai aceitar qualquer descarte. Não ouse chamar ela disso. A voz de Marina é afiada, feroz. Ela é um presente. Ela é defeituosa, Marina. Você sabe o que isso faz com minha posição na matilha? Eles já sussurram sobre minha esposa sem lobo. Entendi. Marina estala. Então é disso que se trata. Sua reputação. Sua posição na matilha. Nossa posição, Marina. Nossa vida juntos. O tom de Rodrigo suaviza, torna-se persuasivo. Seja razoável. A gente pode encontrar outro lar para ela. Uma família humana, talvez. Em algum lugar onde ela se encaixe. É isso que você desejava que tivesse acontecido comigo? Marina pergunta. Que eu tivesse sido dada a humanos. Rodrigo tem a graça de parecer desconfortável. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Clareza alava, fria e revigorante. Você nunca me viu como sua igual, viu? Você se casou comigo, mas nunca me reivindicou como sua companheira. A gente concordou em esperar até...
Nós não concordamos com nada. Você decidiu, e eu aceitei como aceitei todo o resto. Ela olha ao redor do quarto, para o berço que ela cuidadosamente preservou todos esses anos. Mas eu não vou aceitar isso. Não vou mandar Sofia embora. Rodrigo ajusta a gravata, olhos frios. E eu não vou criar o filho sem lobo de outro homem, Marina. Nem por você. Marina expira, uma calma estranha se instalando sobre ela. Bem, eu não posso quebrar minha promessa para Carolina, ela diz, olhando para Sofia. Você jogaria fora nosso casamento por isso? A mandíbula de Rodrigo se aperta enquanto ele olha entre Marina e o bebê. Preciso que você faça uma escolha agora, Marina. Ou eu, ou essa criança. A cabeça de Marina se ergue em choque. Você está me pedindo para escolher? Ela pergunta, sua voz mal acima de um sussurro. Ela procura em seu rosto qualquer sinal da ternura que um dia compartilharam, mas encontra apenas determinação fria. E se eu estiver? Ele cruza os braços. Se você realmente quer salvar nosso casamento, vai ligar para o pai dessa criança e dizer para ele vir buscar a filha dele hoje à noite. E se eu não fizer? Então arruma suas coisas e vai embora. Ele diz tão naturalmente, como se estivesse discutindo o clima. Não vou ser o beta que não só não conseguiu dar um filho para sua esposa sem lobo, mas também criou a rejeitada de outro alfa. Sofia se mexe nos braços de Marina, sua mãozinha se enrolando no dedo de Marina. O gesto, tão pequeno e confiante, traz clareza inesperada. Eu escolho ela, Marina diz calmamente. Rodrigo pisca, claramente não esperando essa resposta. O quê? Você me ouviu. Sua voz fica mais forte. Não vou abandonar esse bebê. Não por você. Não por ninguém. Você não pode estar falando sério. Rodrigo ri. Você jogaria fora nosso casamento por uma criança que você conhece há algumas horas? Ela é minha agora. Marina encontra seu olhar sem pestanejar. E sim, eu faria, porque um homem que me pediria para fazer essa escolha não é um homem que vale a pena escolher. Ela passa por ele até o quarto deles, Sofia ainda aconchegada contra ela. Com uma mão, puxa sua mala do armário e a abre na cama. Vou sair em 1 hora, ela diz, sua voz surpreendentemente firme. Rodrigo a segue, observando enquanto ela arruma o essencial com uma mão. Você está cometendo um erro, ele diz, mas há incerteza se infiltrando em sua voz agora. Ele não esperava que ela respondesse ao seu blefe. Marina pausa, olhando diretamente para ele. Você nunca me amou o suficiente para me reivindicar como sua companheira. E agora está me pedindo para abandonar uma criança que precisa, para quebrar minha promessa para a mãe dela. Tudo para proteger seu orgulho. Não, Rodrigo. O único erro que cometi foi não ter te deixado antes. 20 minutos depois, Marina está na varanda, Sofia presa em sua cadeirinha, 2 malas apressadamente arrumadas a seus pés. O ar noturno está fresco contra seu rosto, estrelas aparecendo no céu escurecendo. Marina pega suas malas e caminha até o carro sem olhar para trás. Só você e eu agora, pequena. Ela sussurra para Sofia. Marina verifica a temperatura da água com o pulso, ajustando a torneira até que esteja perfeita. O banheiro minúsculo do apartamento mal cabe às 2, mas elas fazem funcionar. Como tudo mais. Pronta para o seu banho, querida? Ela pergunta, levantando Sofia de seu bebê conforto equilibrado na tampa do vaso fechado. O bebê chuta as pernas em animação, reconhecendo a rotina que estabeleceram juntas. O apartamento é pequeno, mas limpo. Um quarto com espaço suficiente para um berço de segunda mão ao lado da cama de solteiro. Uma cozinha americana com uma mesinha bamba. E uma área de estar que cabe apenas um sofá surrado que ela encontrou no brechó. Sofia grita quando Marina abaixa na água, mãozinhas batendo na superfície. Isso mesmo. Marina ri. Faz bastante barulho. O telefone tocou 3 vezes ontem. Rodrigo alternando entre exigir que ela volte para casa. Isso já durou tempo demais, Marina. E friamente informando-a de que ele está procedendo com o divórcio. Você fez sua escolha. Agora lida com as consequências. Durante a última conversa dele, ele finalmente revelou o que ela há muito suspeitava. Preciso de uma companheira de verdade,
Ele tinha dito, sua voz dura através do telefone. Alguém que possa me dar filhos meus. Minha linhagem não merece acabar porque você é defeituosa. A palavra tinha doído, mesmo que ela a tivesse ouvido sussurrada pelas costas durante todo o casamento. Ouvi-lo dizer abertamente tinha arrancado quaisquer ilusões restantes. Ele vem hoje à tarde com os papéis iniciais do divórcio. Mais um capítulo de sua vida se fechando. Marina sente uma mistura estranha de dor e alívio, enquanto gentilmente lava o cabelo fino de Sofia. Só você e eu contra o mundo, pequena. Ela murmura. Vamos ficar bem. Marina enrola Sofia numa toalha fofinha, carrega-a até o quarto e a deita no trocador. Ela está apenas prendendo uma fralda fresca quando a campainha toca. 3 toques curtos e impacientes. Esse deve ser o Rodrigo. Ela suspira, puxando um bode sobre a cabeça de Sofia. Adiantado, claro. Espera, querida. A campainha toca novamente, mais longa desta vez, depois imediatamente de novo. Já vou. Calma. Ela chama, apressadamente prendendo os botões da roupa de Sofia. O toque insistente continua, agressivo agora. O rosto de Sofia se contorce com o som estridente, e ela começa a chorar. Shhh, tá tudo bem. Marina a acalma, pegando-a. Ela coloca Sofia no berço, acomodando um coelhinho de pelúcia ao lado dela. Vou fazer parar. A campainha toca novamente, pressionada desta vez, o som perfurando o apartamento. Irritação brilha no peito de Marina enquanto ela se apressa até a porta. Já vou, Rodrigo, se acalma. Ela puxa a porta aberta e congela. O homem parado na porta não é Rodrigo. Ele se ergue sobre ela, ombros largos esticando o tecido de sua camisa social cara, cabelo escuro cortado curto e preciso, mandíbula forte atualmente cerrada com fúria mal contida e olhos estreitados com raiva. Seu cheiro inunda seus sentidos. Mesmo com suas habilidades embotadas sem lobo, ela pode detectar os poderosos feromônios de alfa emanando dele em ondas. Onde ela está? Ele exige, olhando além de Marina para dentro do apartamento. Onde está minha filha? O coração de Marina falha. Sua filha. O cheiro. Agora ela reconhece. O subtom que está presente no cheiro mais suave de bebê de Sofia. Esse é Felipe, o companheiro de Carolina. No berço, ela responde automaticamente, colocando-se entre ele e a porta, chateada com seu toque incessante. Seus olhos se fixam nos dela, surpresa piscando em suas feições com sua ousadia. Algo estranho passa entre eles. Uma sensação de puxão no peito de Marina, como um gancho atrás de suas costelas. Ela atribui isso à presença intimidante de um alfa em seu território. Ousado da sua parte dar lição depois de sequestrar minha filha. Felipe diz, voz baixa, mas não menos intensa. Eu não sequestrei ela. Marina responde defensivamente. A mãe dela está morta. Ele a corta, dor piscando em seu rosto tão rapidamente que ela quase perde. Não estou. Antes que ela possa reagir, ele a move de lado com uma pressão firme mas cuidadosa em seu ombro. Vou levar minha filha para casa. Marina o segue enquanto ele avança pelo apartamento, narinas alargando enquanto ele rastreia o cheiro de Sofia até o quarto. Confusão gira em sua mente. Esse não é como Carolina o descreveu. Ele não parece um homem que rejeitaria seu filho por não ter lobo. Ele parece desesperado para encontrá-la. Espera, ela diz, correndo atrás dele. Você não entende. Carolina queria que eu cuidasse de Sofia porque... Porque o quê? Felipe vira bruscamente na porta do quarto, sua estrutura grande bloqueando sua visão do berço. Porque ela não tem lobo, Marina diz calmamente. Como eu. Carolina disse que você não ia querer uma criança sem lobo. Que você precisava de uma herdeira com uma linhagem forte. Felipe olha para ela, choque genuíno substituindo a raiva. O quê? Sofia chora de novo, e Felipe se vira em direção ao som. Marina observa enquanto ele se aproxima do berço, seu movimento de repente incerto. Ele olha para sua filha, e algo em sua expressão se abre. Dor, amor, saudade, tudo misturado. Ele estende a mão como se fosse pegá-la,
Então hesita, mãos pairando desajeitadamente. Deixa eu, Marina diz gentilmente, colocando uma mão em seu braço. Ela sente ele ficar tenso ao contato, músculos rígidos sob seus dedos, mas ele recua, permitindo que ela levante Sofia. Oi, pequena. Ela murmura, acomodando o bebê contra seu ombro, da maneira que aprendeu que Sofia prefere. Os choros suavizam para soluços, depois silêncio. Felipe as observa, sua expressão ilegível, antes de se virar como se a visão fosse dolorosa. Carolina queria que eu ficasse com Sofia por um motivo. Marina diz cuidadosamente. Ela me fez prometer cuidar dela. Os ombros de Felipe endurecem, seu cheiro ficando mais agudo com algo amargo. Culpa? Raiva? Ela não consegue identificar. Ela não tinha direito de tomar essa decisão sem mim. Ele diz, voz tensa. Nenhum direito de dar minha filha. Vou levar Sofia de volta. Marina acaricia as costas de Sofia, considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Na verdade, de acordo com a lei da matilha, ela tinha todo o direito. Você estava fora do seu território, o que torna a Alfa a autoridade no comando na sua ausência. A palavra dela vira lei. Então, se ela decidiu e assinou papéis para Sofia vir para mim, eu tenho todo o direito legal de ficar com ela. Felipe se vira lentamente, surpresa e algo como admiração relutante cruzando seu rosto. Posso não ter lobo, mas fui criada numa matilha. Marina dá de ombros. O Alfa cruza os braços, estudando-a. A lei da matilha pode te dar posição, mas a lei humana consideraria isso sequestro. Você realmente quer arriscar isso? Marina aperta Sofia mais forte. Você é um Alfa e ainda assim chamaria humanos contra mim? Você realmente duvida que eu faria? Seus olhos se fixam nos dela, intensidade irradiando dele. Essa é minha filha. A declaração simples atinge Marina com força inesperada. Sofia é filha dele. E apesar do que Carolina disse, ele claramente a quer. Ela olha para o bebê, agora contentadamente brincando com uma mecha de seu cabelo, e a dúvida se infiltra. Carolina deve ter estado errada sobre ele. Mas por que ela mentiria? Por que dar seu filho se não por uma razão convincente? Prometi para Carolina que cuidaria de Sofia. Ela diz suavemente, incerteza em sua voz. Felipe as observa juntas, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente, enquanto observa quão confortável Sofia está nos braços de Marina. Ele exala pesadamente, parecendo chegar a alguma decisão interna. Então faça, ele diz, seu tom resoluto. Marina pisca. O quê? Vem pra casa com a gente. Trabalha pra mim como babá de Sofia até a gente chegar a um acordo mais permanente. Dessa forma, você mantém sua promessa pra Carolina. E eu tenho minha filha de volta. Marina considera a oferta, revirando-a em sua mente. Isso daria tempo para ela observar Felipe com Sofia, para ver se ele realmente a aceita independentemente de seu status sem lobo, para entender por que Carolina fez uma escolha tão drástica. Tudo bem, ela concorda cautelosamente. Pela Sofia. Ela muda o bebê para um braço e estende a mão. Sou a Marina, aliás. Marina Ferreira. Ela diz, encontrando seus olhos, confusa pela emoção que vê neles. Eu sei. Ele hesita, estendendo a mão lentamente. Felipe Silveira. No momento em que suas peles se tocam, uma corrente elétrica parece faíscar entre eles. Um choque que corre pelo braço de Marina e se espalha pelo seu peito. Felipe solta a mão dela como se tivesse queimado, recuando abruptamente. A gente sai agora, ele diz secamente, virando-se. Arruma o que você precisa para você e para o bebê. Enquanto ele sai do quarto, Marina permanece congelada, encarando sua mão onde o calor ainda persiste de seu toque. Marina olha pela janela do carro enquanto ele serpenteia pela estrada longa, pinheiros de cada lado. Sofia dorme em sua cadeirinha, alheia à atenção ao seu redor. Os aposentos da babá ficam na ala leste, Felipe diz, quebrando o silêncio de uma hora entre eles.
perto do quarto da bebê. Marina acena, ansiedade agitando em seu estômago. Ela está entrando na toca do lobo, literalmente, abrindo mão de sua independência para garantir o bem-estar de Sofia. A equipe da casa os aguarda na entrada. Uma fila de metamorfos impecavelmente vestidos com expressões cuidadosamente neutras. Apenas seus cheiros traem sua curiosidade sobre a mulher sem lobo, carregando o filho de seu alfa pela escadaria grande. Marta vai te mostrar seu quarto, Felipe diz rigidamente. Ele hesita, olhos demorando em Sofia antes de desviar. Tenho negócios da matilha para resolver. Uma mulher rechonchuda de cabelos grisalhos se adianta com um sorriso gentil. Por aqui, senhorita. Marina segue Marta por corredores acolchoados, adornados com pinturas de paisagens de florestas e líderes alfas do passado. Sofia se mexe contra seu ombro, absorvendo os novos arredores com olhos arregalados. Aqui está o quarto da bebê. Marta diz, abrindo uma porta para revelar um quarto extravagante decorado em verdes e dourados suaves. Mestre Felipe mandou preparar anos atrás, embora nunca tenha sido usado até agora. Anos atrás. Antes de Sofia ter nascido. A revelação se assenta desconfortavelmente com Marina. E seus aposentos? Marta continua, mostrando a Marina um quarto adjacente, decorado com bom gosto com uma cama de casal, cômoda e área de estar. Você terá privacidade, mas estará perto o suficiente para ouvir a pequena. Marina coloca Sofia na cama, cercando-a com travesseiros. Marta, gostaria de ver o quarto de Carolina. As sobrancelhas de Marta se erguem ligeiramente, mas ela acena. Claro. Pensei que você pudesse querer reunir algumas coisas dela. Itens com o cheiro dela para o bebê. Exatamente. Marina diz, aliviada com a compreensão da mulher. Sofia deveria ter algo da mãe. Marta a conduz por outro corredor, até um conjunto de portas duplas. Essa era a suíte particular da Alfa. O quarto está congelado no tempo. Um livro ainda aberto no criado mudo, frascos de perfume arrumados na penteadeira, um roupão de seda drapeado sobre uma chaise. O cheiro de Carolina persiste, desbotando, mas presente. Jasmim e baunilha com um subtom de algo selvagem. Marina se move pelo espaço calmamente, como se tivesse medo de perturbar as memórias. Esse não era o quarto principal. Ela observa, notando a ausência de toques masculinos. Marta se ocupa abrindo uma gaveta, evitando os olhos de Marina. Não, a suíte do Alfa fica na ala oeste. Entendo. Marina pega uma manta de cachemire do pé da cama, sabendo que Sofia encontrará conforto no cheiro de sua mãe. Eles não compartilhavam quarto. Marta suspira, sua reserva profissional rachando ligeiramente. Não nos últimos 5 anos ou mais. Nem sempre foi assim, mas... Ela dá de ombros. As coisas mudaram. Eles brigavam? Marina pergunta, tentando entender. Essa é a coisa estranha. Marta dobra um lenço de seda, adicionando-o à pequena pilha de itens para Sofia. Eles não brigavam. Apenas se distanciaram. Tornaram-se como estranhos vivendo sob o mesmo teto. Frios, distantes. Marina franze a testa. Mas eles eram companheiros. O vínculo não permite esse tipo de separação. Lobos eram companheiros para a vida, seus espíritos entrelaçados tão profundamente que a distância física causava dor real. Marina sempre invejou essa certeza, essa conexão inquebrantável que ela nunca experimentaria. Marta acena conhecedoramente. É o que tornou tudo tão difícil para os dois. Nenhum dos dois estava indo bem com isso, especialmente a Alfa, parecendo que estava definhando por dentro. Ela baixa a voz. Mestre Felipe começou a fazer mais viagens, ficando fora por semanas às vezes. E a Alfa, bem, ela se tornou imprudente. Quando aqueles renegados foram avistados em nossas fronteiras, a equipe de segurança aconselhou esperar reforços, mas ela insistiu em liderar a patrulha ela mesma. Marta balança a cabeça tristemente. Não era como ela. Não até esses últimos anos. O som de alguém pigarreando faz ambas pularem. Felipe está na porta,
Sua expressão ilegível, mas seu cheiro agudo com desagrado. Marta, acredito que a cozinha precisa de sua atenção, ele diz, seu tom não deixando espaço para argumentação. Claro, Alfa. Marta se apressa passando por ele com um olhar de desculpas para Marina. O olhar de Felipe varre o quarto, dor piscando brevemente em suas feições antes de sua máscara de indiferença retornar. Encontrou o que precisa? Marina aperta a manta de cachemire. Sim, para Sofia. Ele acena uma vez, depois se vira para sair. O jantar é às 7. Sozinha no quarto de Carolina, ela reúne os itens para Sofia e caminha até a janela, olhando para a floresta além. Algo não está fechando. Um casal companheiro ficando frio e distante. A imprudência de Carolina. Seu desejo desesperado final de manter Sofia longe de Felipe. O que você estava escondendo, Carolina? Ela sussurra para o quarto vazio. O que realmente aconteceu entre vocês dois? Marina anda pelo comprimento do quarto, balançando Sofia gentilmente a cada passo. O relógio de pé no corredor bate 3 vezes. 3 da manhã e o bebê está agitado desde meia-noite. Lugar novo, sons novos, cheiros novos. Não é de se admirar que ela esteja inquieta. Shh, querida. Marina sussurra, sua voz rouca de horas de canto suave e palavras calmantes. Tá tudo bem, tô aqui. Sofia choraminga, seu rostinho franzido em descontentamento. Nada parece funcionar. Não a cadeira de balanço, não as canções de ninar suaves, não os tapinhas nas costas que geralmente a acalmam para dormir. A mudança perturbou tudo familiar, e Marina sente uma pontada de culpa. Trazer ela para essa casa enorme e estranha foi a escolha certa? Ela passa pela lista novamente. Fralda seca, recém-alimentada, nem muito quente nem muito fria. Só muito cansada e sobrecarregada, provavelmente. Vamos passar por isso, Marina murmura, pressionando um beijo na testa de Sofia. Primeira noite num lugar novo é sempre a mais difícil. Uma batida suave na porta a faz virar. Felipe está na porta, cabelo bagunçado no brilho fraco da luz noturna. Os músculos definidos de seu peito e ombros são impossíveis de ignorar. Marina rapidamente desvia os olhos. Ouvi ela chorando, ele diz, voz rouca de sono. Tem algo errado? Marina muda Sofia mais alto em seu ombro. Só tendo dificuldade para se acalmar. Peço desculpas se a gente te acordou. Felipe entra no quarto, preocupação evidente em seu rosto geralmente estoico. Você não acordou. Eu estava ouvindo. Ela esteve assim a noite toda? Umas 3 horas agora, Marina admite. Acho que é o ambiente novo. Muitos cheiros desconhecidos. Para sua surpresa, compreensão pisca no rosto de Felipe. Filhotes de matilha frequentemente têm problemas para dormir em lugares novos. Seus sentidos ficam sobrecarregados. Bom, tem algo que ajuda? Marina pergunta, cansada demais para manter sua cautela usual ao redor dele. Felipe hesita, depois se aproxima. Posso? Ele estende os braços. Marina cuidadosamente transfere o bebê agitado, observando enquanto Felipe desajeitadamente ajusta seu jeito de segurar. Suas mãos grandes quase envolvem a forma minúscula de Sofia, mas ele é mais gentil do que Marina esperava. Sem aviso, ele se senta na cadeira de balanço e muda Sofia contra seu peito nu. O bebê se acalma quase imediatamente, sua mãozinha se espalhando contra sua pele. Contato de pele, Felipe explica, notando a surpresa de Marina. Ajuda eles a sentir os feromônios parentais mais diretamente. Marina afunda no puff, alívio e curiosidade se misturando enquanto ela observa os olhos de Sofia ficarem pesados contra o peito de seu pai. Eles ficam em silêncio por vários minutos. O único som a respiração gradualmente mais lenta de Sofia. Felipe balança gentilmente, sua expressão suavizando enquanto ele observa sua filha derivar em direção ao sono. Eu esperava que você estivesse mais bravo. Marina finalmente diz, sua voz mal acima de um sussurro. Sobre a Carolina ter dado ela para mim. O balanço de Felipe desacelera. Eu estou. Sua mandíbula se aperta, mas seu jeito de segurar Sofia permanece gentil.
Mas raiva não vai ajudá-la a dormir. Não, não vai. Marina concorda, um sorriso tentativo se formando. Pela primeira vez, ela vê além de seu exterior de alfa pro pai por baixo. Um homem aprendendo a colocar as necessidades de seu filho acima de seus próprios sentimentos. Nunca quis tirá-la de você, ela adiciona, precisando que ele entenda. Só queria honrar minha promessa para Carolina. Felipe encontra seus olhos, seu olhar demorando mais do que o necessário. Na luz fraca, seu peito nu sobe e desce a cada respiração, os músculos definidos lançando sombras sutis. Marina se vê de repente consciente de sua solidão, do silêncio íntimo do quarto escurecido. Não sei por que Carolina fez o que fez, ele diz, voz caindo para um registro mais baixo que envia um arrepio inesperado pela espinha de Marina. Mas sou grato que ela escolheu você. Algo na maneira como ele diz isso, o peso por trás de suas palavras, a intensidade em seus olhos, a intimidade inesperada do momento traz calor correndo para o rosto de Marina, e com ele constrangimento imediato. Seu divórcio nem está finalizado, e esse homem, o viúvo de Carolina, está apenas sendo educado. Obrigada por me deixar ficar, ela consegue dizer, limpando a garganta. Os olhos de Felipe caem brevemente para os lábios entreabertos dela antes de retornar para encontrar seu olhar. Nós dois queremos o melhor para ela. Isso é terreno comum suficiente por agora. Uma trégua, Marina percebe. Não amizade. Certamente não perdão pelo que aconteceu com Carolina, mas um ponto de partida construído em sua preocupação compartilhada por Sofia. Como se sentindo seus pensamentos, Felipe adiciona calmamente: ela precisa de nós dois. Algo quente e desconhecido se desdobra no peito de Marina com essas palavras. Um eco do estranho puxão que ela sentiu quando primeiro se tocaram. Ela observa enquanto Felipe se levanta cuidadosamente. Sofia segura contra ele e gentilmente a coloca no berço. Ela e Felipe ficam lado a lado, observando o bebê dormir pacificamente finalmente. O cheiro sutil de pinho e terra dele preenche seus sentidos. O calor irradiando de sua pele parece chamá-la, puxando-a mais perto sem sua permissão consciente. Quando seus braços acidentalmente se tocam, um choque de eletricidade corre por ela, tão poderoso que ela suspira suavemente. O que foi isso? Ela sussurra, incapaz de se impedir. Felipe inala bruscamente no mesmo momento, suas pupilas dilatando ligeiramente enquanto seu olhar se fixa no dela. Ele dá um passo deliberado para trás, criando distância entre eles. Tá tarde, ele diz, voz rouca. A mudança foi estressante para todo mundo. Por um momento sem fôlego, ele não se afasta. Seus olhos se fixam nos dela. Algo cru e conflituoso em suas profundezas. Sua mão livre se ergue como se fosse tocar seu rosto. Paira no espaço entre eles. Eu não posso. Ele sussurra tão baixo que ela quase não ouve. Antes que Marina possa perguntar o que ele quer dizer, ele se afasta, a súbita ausência de contato deixando-a estranhamente desamparada. Ele cruza até a porta em 3 passadas longas. Felipe, espera. Ele pausa no limiar, de costas para ela, ombros rígidos com tensão. Isso, o que você está sentindo, não é o que você pensa. Não pode acontecer. Mas se ela acordar de novo, me chama. Ele diz, voz cuidadosamente controlada. Você não precisa lidar com isso sozinha mais. Com isso ele se vai, deixando Marina encarando a porta vazia, sua mão ainda formigando de onde tocou sua pele. Algo significativo acabou de acontecer. Algo que Felipe claramente reconheceu e recuou. Sozinha no quarto tranquilo, Marina abraça a si mesma. O puxão que ela sente em direção a Felipe não é como nada que ela já experimentou. Não uma simples atração, mas algo quase primitivo, algo que a chama num nível que ela não entende. Mas por hoje, pelo menos, Sofia dorme pacificamente, e por agora, isso tem que ser suficiente. 1 mês depois, Marina faz careta com o som do mordedor de Sofia batendo no chão de mármore pela 5ª vez. O bebê dá risadinhas, encantado com seu novo jogo de soltar e assistir Marina pegar.
Você está desenvolvendo um bom senso de humor, Marina diz, recuperando o brinquedo e limpando-o antes de devolvê-lo às mãozinhas estendidas de Sofia. De sua posição na mesa do café, Felipe olha para cima do jornal, seus olhos seguindo os movimentos de Sofia com intensidade silenciosa. Quando seus olhos se encontram pela sala, aquele calor agora familiar se espalha pelo peito de Marina. Uma sensação que não diminuiu com o tempo, mas cresceu mais forte. Ela desvia o olhar primeiro, focando intensamente em limpar o queixo de Sofia, consciente da leve aceleração de seu pulso. O telefone da casa toca, e Marta atende na cozinha antes de aparecer na porta. É pro senhorita Ferreira, seu marido. Ex-marido, Marina corrige gentilmente, acomodando Sofia em sua cadeirinha. Vou atender no escritório. A mandíbula de Felipe se aperta, seu cheiro mudando sutilmente com uma emoção que Marina não consegue identificar. Possessividade, irritação. Seja o que for, a intensidade disso faz sua pele formigar enquanto ela passa por sua cadeira. Na privacidade do escritório revestido de carvalho, Marina se prepara. Rodrigo, o que é dessa vez? Você se mudou para a casa deles? Sua voz estala com descrença. Você está trabalhando como babá para um alfa, que realmente quer seu filho defeituoso. Você faz ideia de como isso me faz parecer? Marina suspira, cansada demais para suas teatralidades. Os papéis do divórcio foram registrados. Minhas escolhas não são mais sua preocupação. São quando você ainda é tecnicamente minha esposa. A voz de Rodrigo sobe. A Matília tá falando, Marina. Eles estão dizendo que eu não fui homem suficiente para te manter. Que você correu direto para um lobo mais forte. Suas palavras trazem imagens não convidadas à sua mente. As mãos fortes de Felipe embalando Sofia. O jogo de músculos em seus ombros quando ele alcança algo numa prateleira alta. A maneira como sua presença preenche uma sala. Ela empurra os pensamentos para longe, perturbada por sua persistência. Você sabe quão humilhante isso é? Rodrigo insiste. Depois que eu te aceitei apesar da sua condição. A farpa familiar dói menos do que costumava. Vamos estar divorciados logo, Rodrigo. Aí você pode contar qualquer história que te faça se sentir melhor. Ela desliga, pegando seu reflexo no vidro da janela. Algo mudou em seu rosto. Um brilho sutil em sua pele. Uma luminosidade que a faz pausar. É apenas sua nova confiança ou algo mais? Algumas semanas depois, Marina aplaude enquanto Sofia se levanta na mesinha de centro, balançando orgulhosamente em pernas instáveis. Você vai estar andando antes que a gente perceba, ela exclama. Felipe entra silenciosamente, Marina sentindo sua presença antes de vê-lo. Ela tá avançando rápido, ele comenta. Tá. Marina concorda, tentando ignorar como sua voz envia ondas de consciência pela sua espinha. Seu pai tá assistindo, Sofia. Mostra pra ele como você é forte. Como se entendendo, Sofia salta em suas pernas, exibindo um sorriso sem dentes para Felipe. Algo em sua expressão suaviza quase imperceptivelmente. Ele se aproxima, sua estrutura alta lançando uma sombra sobre elas. O espaço entre eles parece carregado, pesado com tensão não dita. Marina aprendeu a viver com essa consciência constante dele. A maneira como seu corpo responde à sua proximidade, como um instrumento sendo afinado para uma frequência específica. Ela supõe que é porque Felipe é um alfa. Ele coloca a caixa na mesa, cuidadoso em manter distância entre eles. Seus movimentos se tornaram deliberados ao redor dela, como se ele também estivesse consciente de alguma força invisível puxando-os juntos. Isso chegou do depósito, álbuns de fotos de Carolina. Pensei que para Sofia, quando ela for mais velha. A surpresa de Marina deve aparecer em seu rosto, porque Felipe adiciona de forma um tanto defensiva. Ela deveria conhecer a mãe. Suas mãos se tocam brevemente enquanto ela pega a caixa, e por um momento nenhum se move. As pupilas de Felipe dilatam ligeiramente antes dele recuar, limpando a garganta. Obrigada, Marina diz suavemente. É muito atencioso. Ele acena uma vez, depois sai,
sua retirada se tornando um padrão familiar. Proximidade seguida por retirada rápida, como se lutando alguma batalha interna. Mais tarde, depois que Felipe saiu para uma reunião da matilha, Marina folheia os álbuns. Fotos de uma Carolina mais jovem sorriem para ela. Fotos de turma, reuniões familiares, a Carolina que ela conheceu. Confiante, sensata, prática. Ela pausa numa foto tirada na festa de aniversário de Carolina 5 anos atrás, a última vez que se viram antes daquele dia na propriedade. Carolina está radiante num vestido prata, braço entrelaçado com o de Marina, Rodrigo franzindo ligeiramente a testa no fundo. Tinha levado persuasão considerável fazê-lo comparecer, já que já tinham perdido a cerimônia de acasalamento de Carolina devido aos seus negócios urgentes. Ela estava tão feliz então, Marina murmura para Sofia, que baba contentamente num biscoito de dentição. Não era de jeito nenhum alguém que se jogaria imprudentemente no perigo. Enquanto ela guarda o álbum, a contradição a corrói. A Carolina que ela conhecia não tomaria decisões irracionais, não daria seu filho sem uma razão à prova de ferro. Mas essa razão não poderia ser o que Carolina alegou: a rejeição de Felipe de uma criança sem lobo. Ele pode ser desajeitado com Sofia, mas sua devoção é óbvia de 100 pequenas maneiras. E quanto à sua atitude em relação a Metamorfos sem lobo, quando o terceiro em comando da matilha fez um comentário desdenhoso sobre a condição infeliz de Marina na semana passada, a resposta de Felipe foi imediata e cortante. A senhorita Ferreira mostrou mais lealdade e comprometimento para o futuro dessa matilha do que você, Silva. Ele disse friamente. Sugiro que você se lembre disso antes de abrir a boca de novo. A memória de sua defesa ainda a aquece. Ninguém nunca defendeu ela assim. Não seus pais, não Rodrigo, ninguém. Naquela noite, ela sonhou com Felipe, acordando emaranhada em seus lençóis, sua pele corada e coração acelerado. 3 meses depois. Má! Sofia balbucia, alcançando Marina enquanto ela mexe mingau no balcão da cozinha. A colher bate contra a tigela. Marina congela, olhando para Felipe, que está sentado à mesa revisando relatórios territoriais. O ar entre eles se adensa com tensão não dita. Isso é só balbucio, Marina diz rapidamente. Todos os bebês fazem esses sons. Felipe coloca a caneta cuidadosamente. Mas ela está alcançando você. Eu sou quem alimenta ela na maioria das vezes, Marina explica, coração acelerado. É natural que ela me associe com ser a mãe dela. A voz de Felipe é calma, mas não brava como ela esperava. Em vez disso, há uma resignação estranha em seu tom. Marina abandona o mingau para se ajoelhar diante da cadeirinha de Sofia. Sua mamãe era linda e corajosa, ela diz pro bebê. O nome dela era Carolina, e ela te amava muito. Quando ela se levanta, Felipe está olhando para ela com uma intensidade que rouba seu fôlego. Seu foco mudou de Sofia para ela, seu olhar demorando em seu rosto com fome inconfundível. Por um momento suspenso, a cozinha parece encolher ao redor deles, a distância entre seus corpos carregada de eletricidade. Então Sofia grita, quebrando o feitiço. Felipe se levanta abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Vou estar no meu escritório, ele murmura, saindo do quarto com passos apressados. Mais tarde, depois que Sofia foi colocada para dormir, Marina se vê atraída para o escritório de Felipe como se puxada por um fio invisível. Ela paira na porta, observando-o encarar a janela para a floresta além. Desculpa pela manhã, ela diz. Não quero confundi-la sobre quem é a mãe dela. Felipe se vira, sua expressão cuidadosamente controlada, embora seu cheiro traia uma mistura complexa de emoções. Ele está perto o suficiente que ela pode ver os diferentes tons de cinza em seus olhos, a barba por fazer leve em sua mandíbula. Você tem alguma ideia? Marina hesita, medindo suas palavras enquanto caminha até ele. Felipe, por que você acha que ela pode ter querido dar Sofia para mim? A pergunta direta pega Felipe desprevenido. Não, ele diz desviando o olhar. Mas a tensão em seus ombros diz a Marina que ele não está sendo completamente honesto. Felipe, não faz sentido. Carolina não era irracional.
Ela não teria dado Sofia para mim sem uma razão convincente, mas tudo o que ela me disse sobre você querer uma criança com espírito de lobo claramente não é verdade. O rosto de Felipe endurece, fechando-se. Não, não é. Então por quê? Eu não sei. Ele a corta, virando de volta para a janela. Mas quando Marina se move para sair, sua mão pega seu pulso, o toque enviando ondas de choque pelo seu braço. Nosso vínculo era complicado no final. Eles ficam congelados, conectados pelo jeito dele segurar seu pulso, seu polegar inconscientemente acariciando o ponto de pulso ali. Marina pode ouvir sua respiração ligeiramente mais rápida que o normal, combinando com seu próprio ritmo acelerado. Finalmente, Felipe a solta, recuando como se queimado. Não vou falar disso de novo. A dispensa é clara, mas seus olhos contam uma história diferente. Uma de conflito e contenção. O silêncio pesado que segue deixa claro que a conversa acabou. Mas Marina não consegue sacudir a sensação de que Felipe está retendo algo crucial. Algo que pode explicar a escolha final desesperada de Carolina. Naquela noite, enquanto ela embala Sofia para dormir, perguntas rolam pela mente de Marina. O que poderia afastar lobos companheiros contra o vínculo poderoso que deveria mantê-los conectados? E mais perturbador, se Carolina mentiu sobre a rejeição de Felipe de uma criança sem lobo, qual foi o verdadeiro motivo dela querer manter Sofia longe de seu pai? A lua cheia lança sombras longas pelo chão do quarto de Marina. O sono a evita, como tem na maioria das noites desde que ela se mudou para a casa de Felipe. Mesmo com quartos entre eles, sua presença persiste, pesada e inescapável. Mas hoje à noite parece diferente. Urgente. Ela escorrega da cama, enrolando um roupão em seus ombros. A casa está silenciosa, exceto pelo rangido de madeira se acomodando. Ela deriva para o quarto da bebê, checando Sofia por hábito, embora o bebê tenha dormido a noite toda por semanas. Sofia está deitada pacificamente, um punhozinho enrolado perto da bochecha. A visão acalma Marina, aterrando-a. Na cômoda está o álbum de fotos que Felipe lhe deu. Suas páginas marcadas com post-its para quando Sofia for mais velha. Sua mãe te amava tanto. Marina sussurra, passando um dedo pela lombada do álbum. Eu queria saber por que ela fez o que fez. O álbum muda ligeiramente, seu peso desigual. Curiosa, Marina o levanta e encontra um diário encadernado em couro enfiado num vão atrás da última página. Seu pulso acelera. Ela o reconhece. O mesmo diário que ela vislumbrou sob o travesseiro de Carolina meses atrás. Marina hesita, então gentilmente o retira e se acomoda no assento da janela, banhada pelo luar. As primeiras páginas são notas rotineiras de território da matilha, detalhes domésticos. Mas quando ela chega a entradas de 5 anos atrás, o tom muda. 12 de maio, meu aniversário. Felipe nem deveria comparecer à minha celebração de aniversário. Ele tinha negociações com as matilhas do leste. Mas ele me surpreendeu, chegando justo quando a festa atingiu seu pico. Fiquei tão feliz em vê-lo. Por aqueles primeiros minutos, tudo estava perfeito. Então ele congelou. Nunca vi nada assim. Seu corpo inteiro ficou rígido. Seus olhos se fixaram em alguém do outro lado da sala. Através do nosso vínculo, eu senti uma mudança sísmica violenta, como se a terra tivesse inclinado em seu eixo. Eu soube instantaneamente o que estava acontecendo. Felipe, com quem compartilho um vínculo de conveniência, tinha acabado de encontrar sua companheira destinada. Ele se desculpou momentos depois. Trancou-se no escritório por quase 1 hora. Quando ele emergiu, estava pálido, tremendo. Evitou ela completamente pelo resto da noite. Mas eu podia sentir tudo através do nosso vínculo. O choque, o reconhecimento, o puxão primitivo desesperado em direção a ela. E ela não fazia ideia. Nem mesmo notou ele. Como ela poderia não sentir o que quase trouxe um alfa de joelhos? Felipe não disse uma palavra sobre isso. Talvez ele nunca vá, mas eu sei. Deus me ajude. Eu sei. Marina suspira suavemente, uma mão voando para sua boca. Companheira destinada.
O termo era quase mítico entre lobos. Uma conexão tão rara e poderosa que transcendia vínculos comuns. Ela tinha ouvido histórias, claro. Todo metamorfo cresceu com lendas de lobos encontrando sua combinação verdadeira, seu parceiro destinado. Sentir a alma de seu companheiro alcançando o outro. Marina mal pode imaginar tal tormento. Ela vira a página, puxada mais fundo na tragédia se desdobrando na tinta desbotada. 13 de maio. Ele mal dormiu. Senti ele andando a noite toda, seus pensamentos caóticos, seu lobo uivando dentro dele. Quando o confrontei essa manhã, ele finalmente se quebrou. Não consigo explicar, ele disse. Nunca senti nada assim. Foi como ser atingido por um raio. Perguntei se ele queria ser liberado do nosso vínculo. Ele pareceu horrorizado com a sugestão. Nunca, ele jurou. O que senti foi instinto animal. Nada mais. Fiz votos para você, Carolina. Eu mantenho meus votos. Ele me implorou para não contar a ela. Disse que dominaria esses sentimentos. Enterraria-os tão fundo que nunca surgiriam de novo. Mas a verdade se senta entre nós agora, como uma terceira presença em nosso casamento. Como seguimos em frente com isso entre nós? Os dedos de Marina traçam as palavras, sentindo o desespero de Carolina escorrendo através delas. 30 de agosto. Faz 3 meses e nada melhorou. Se algo, tá pior. Felipe tenta, Deus como ele tenta, mas posso sentir ele se afastando. Não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ele está se tornando um estranho. Os piores momentos são quando o nome dela surge na conversa. Cada músculo do corpo dele se tensa. Ele faz perguntas que parecem casuais, mas sinto seu desespero através do nosso vínculo. Ele nunca a conheceu direito, nunca sequer falou com ela. No entanto, ela ocupa seus pensamentos mais do que a companheira que compartilha sua cama. Uma pressão estranha se forma no peito de Marina. O pensamento de Felipe pertencendo a outra pessoa, mesmo por desígnio do destino, traz uma pontada inesperada. Não ciúmes. Certamente ela não tem nenhuma reivindicação sobre ele. No entanto, o sentimento persiste, agudo e insistente. 18 de dezembro. Estamos dormindo em quartos separados agora. É melhor assim. Não posso suportar sentir ele sonhando com ela, mesmo inconscientemente. Ele não reclama. Talvez ele esteja aliviado. Sugeri acabar com nosso vínculo de novo hoje. Ele recusou mais veementemente do que antes. Disse que romper um vínculo poderia me matar. Disse que nunca arriscaria minha vida. Nunca abandonaria suas responsabilidades. Disse que ainda me amava. Talvez ele ame. Mas seu amor mudou, desgastado em algo que se assemelha a dever mais do que paixão. Ela assombra nós dois agora. A mulher que segura a alma do meu companheiro em seu aperto involuntário. Marina suspira. Que tipo de mulher poderia ter tal poder sobre um alfa? E onde ela está agora? O pensamento de Felipe eventualmente encontrando-a, reivindicando-a, traz aquele estranho aperto de volta para o peito de Marina. As entradas continuam, mapeando a espiral de Carolina através de dor, raiva e, finalmente, esperança desesperada. 6 de fevereiro. Tô grávida. A curandeira confirmou hoje. O rosto de Felipe quando contei para ele. Nunca vi tanta esperança crua. Talvez isso seja a nossa salvação. Uma criança para nos unir, para nos lembrar do que importa além de puxões primitivos e vínculos místicos. 10 de dezembro. Sofia tem 3 meses hoje. Perfeita em todos os sentidos, exceto aquele que importa para o nosso tipo. Soube desde que ela nasceu, embora tenha escondido de Felipe. Ela não tem espírito de lobo. Observo Felipe com ela, tão gentil, tão cuidadoso. Mas a matilha vai se importar. Eles vão sussurrar como fizeram sobre outros sem lobos. Ontem à noite sonhei com eles juntos, Felipe, Sofia e ela. Uma família. No meu sonho eles estavam felizes. Sofia estava rindo, alcançando os dois. E a coisa mais estranha aconteceu. Senti paz.
Paz de verdade pela primeira vez em anos. As entradas finais ficam cada vez mais erráticas, desesperadas. A respiração de Marina falha. Ela vira para a entrada final, datada de apenas 2 dias antes da morte de Carolina. 4 de março. Sonhei com eles de novo ontem à noite. Os 3 juntos, uma família verdadeira unida por amor e destino. No meu sonho, Sofia a chamou de mamãe. E pareceu certo, como se fosse sempre assim que as coisas deveriam ser. Está decidido então. Atualizei meu testamento. Se algo acontecer comigo, Marina fica com a guarda temporária de Sofia. Sei que Felipe vai lutar. Seu orgulho, seu dever com sua linhagem. Mas Marina é mais forte do que qualquer um sabe. Ela vai se manter firme. Quando Felipe vier por Sofia, ele vai ter que encarar Marina. E talvez então, finalmente, ela vai sentir o vínculo também. Sua natureza sem lobo pode ter embotado seus sentidos no meu aniversário, mas com o tempo, com proximidade, acredito que ela vai sentir. A conexão que assombrou meu casamento por 5 anos. E se eu estiver certa, se eles se encontrarem, se reivindicarem o que o destino pretendeu o tempo todo, então Sofia terá tanto seu pai quanto uma mãe que a entende perfeitamente. Felipe terá sua companheira destinada, aquela pela qual sua alma tem chorado. E Marina, querida e doce Marina, que se contentou com aquele beta pomposo que a trata como prêmio de consolação, ela finalmente terá o amor e o respeito que merece. O diário escorrega dos dedos dormentes de Marina, pousando com um baque suave no assento da janela. Sua mente gira, incapaz de processar a revelação. Ela é a companheira destinada de Felipe. A mulher cuja própria existência destruiu seu casamento com Carolina. Aquela cuja presença involuntária causou tanta dor. Memórias inundam de volta. O aniversário de Carolina 5 anos atrás. Ela se lembra de chegar atrasada, agitada depois de discutir com Rodrigo sobre comparecer. Lembra Carolina a abraçando, sussurrando: "Tô tão feliz que você veio." Mas ela não tem memória de Felipe. Mas esses meses em sua casa. O puxão que ela sentiu em direção a ele desde o momento em que se conheceram. A corrente elétrica que passa entre eles com cada toque acidental. Os sonhos que a deixam sem fôlego e dolorida. É assim que um vínculo destinado parece? Essa certeza, essa inevitabilidade, essa consciência constante? Não. Ela sussurra, pressionando as mãos nas bochechas quentes. Não pode ser. Se Carolina estava certa, se ela é a companheira destinada de Felipe, então Felipe soube desde o momento em que a viu parada na porta de seu apartamento. Assim como ele lutou com Carolina. O som da porta abrindo a faz suspira, cabeça se erguendo rapidamente para encontrar o olhar de Felipe, que está parado congelado na porta. Sou eu, Marina diz mal acima de um sussurro. Sou sua companheira destinada. As palavras pairam no ar, frágeis, devastadoras. A expressão de Felipe se contorce. Choque, saudade, depois dor. Sua mandíbula se aperta como se segurando-se junto. Você nunca deveria saber, ele murmura, voz rouca. Marina se levanta do assento da janela, apertando o diário de Carolina contra o peito como um escudo. Você soube desde o momento que me viu. No aniversário de Carolina, ele responde, ainda não se movendo da porta. 5 anos atrás. E você nunca me disse. Nunca veio procurar. A dor em sua voz a surpreende. As mãos de Felipe se cerram. Eu era companheiro de Carolina. Fiz votos. E você os manteve. Ela diz gentilmente. Mesmo quando te destruiu. Algo pisca em seus olhos. Fome crua contida por um batimento cardíaco. Marina pensa que ele vai atravessar a sala. Em vez disso, ele recua. Não importa agora. O que foi feito está feito. Não importa, Marina repete. Felipe, isso explica tudo. O puxão entre nós. Como Sofia se ilumina ao redor de nós dois. Até porque Carolina... Não. Sua voz corta afiada. Não usa o nome dela para justificar isso. Eu não...
Você acha que isso é algum destino lindo? Que Carolina morreu pra gente poder ficar juntos? Ela está morta, Marina. Por minha causa. Por causa dessa maldição. Não é o que o diário dela diz. Marina contra-argumenta, dando um passo mais perto. Ela queria... Eu sei o que ela queria. Felipe ruge, poder de Alfa crepitando no ar. Sofia se mexe em seu berço com um choramingo suave. Marina corre até ela, acalmando-a gentilmente. Quando ela olha para cima, a raiva de Felipe desapareceu para algo pior. Resignação. Você e Sofia devem ir embora de manhã, ele diz sem emoção. Voltar para o seu apartamento. Você tá nos mandando embora porque sou sua companheira? É melhor assim, para todo mundo. Como? Marina estala. Como arrancar Sofia do pai dela é melhor? Negar o que somos? Porque eu destruo tudo que toco. Ele explode. Falhei com Carolina. Não posso fazer isso de novo. Não vou falhar com você ou com ela. Você não vai, Marina diz, lágrimas escorrendo. Sofia precisa de você. E eu não, ele diz, voz quebrando. Eu te amo, ela diz de qualquer jeito. Antes de saber, antes de entender por que estar perto de você parecia como casa. Felipe fecha os olhos, dor escrita em seu rosto. Não vou deixar você nos afastar porque tá com medo. Isso não é medo. É. Ela corta. Fui casada com um homem que me fez sentir quebrada, como se não merecesse amor. E acreditei nele porque estava assustada. Ela dá um passo mais perto. Mas não tô mais com medo. Não com ele e não com você. Felipe balança a cabeça. Isso não é a mesma coisa. O choro súbito de Sofia corta a atenção. Marina se move, mas Felipe é mais rápido, pegando o bebê em seus braços com ternura sem esforço. Pá, Sofia diz batendo em sua bochecha. Felipe estremece como se tivesse sido atingido. Você acha que ela sentiria minha falta? Ele diz roucamente. Se eu desistisse dela, desistisse de você? Claro que ela sentiria sua falta. Marina estala. Do que você tá falando, Felipe? Desistir dela? Você é o pai dela. Ela dá um passo em direção a ele. Mas Felipe recua, mantendo a distância entre eles. Marina, não. Ele avisa. Sua filha te chama. Você não pode mandá-la embora. A mandíbula de Felipe se aperta. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Marina interrompe. Li o diário de Carolina. Sei como você tentou honrar seus votos para ela apesar do vínculo destinado te puxando em minha direção. Então você sabe por que isso não pode acontecer, Felipe diz, gesticulando entre eles. Porque eu não mereço... Não é sobre o que você merece. Marina corta, voz subindo com emoção. É sobre o que sua filha precisa. E ela precisa do pai dela. E de uma mãe. Aquela que Carolina escolheu para ela. Ela estava morrendo. Felipe argumenta, não pensando claramente. Ela estava pensando em Sofia, Marina diz. Não em vínculos, não em si mesma, na filha. Sofia se mexe. Pá, pá, ela diz de novo. A mão de Felipe treme enquanto repousa nas costas minúsculas dela. Falhei com Carolina. Vou falhar com você também. Você não falhou com ela, Marina diz. Você a amou o melhor que pôde com um coração que nunca foi totalmente seu para dar. Fiz ela se sentir menos do que era. Ele puxa Sofia mais perto. Como se não pudesse estar à altura. Mas não por escolha. Marina diz. Ninguém tem culpa. Ainda assim, machuquei ela. Sim. Mas você leu as entradas finais dela? Ela deu a filha para mim porque confiava que eu amaria ela como minha. Porque acreditava que a gente se encontraria. Todos nós três. Quero acreditar nisso. Felipe sussurra. Mas como ver eu com outra pessoa poderia trazer paz para ela? Porque ela te amava. Marina diz. Felipe segura Sofia mais apertado. Não tô te dizendo para esquecer ela, Marina diz, colocando a mão em seu braço. Mas para criar a filha que ela confiou a você. Nos dando a família que ela queria para Sofia.
Sofia alcança Marina. Felipe a muda gentilmente e o bebê estica os braços para os dois. Mama, Sofia diz claramente. Lágrimas saltam para os olhos de Marina. Ela encontra o olhar de Felipe. Sua expressão suaviza, algo protetor, feroz e cheio de admiração faiscando em seus olhos. Se a gente fizer isso, não tem volta, ele murmura. O vínculo vai ser permanente. Felipe levanta uma mão para a bochecha de Marina, trilhando gentilmente até a nuca. Bom, Marina diz, porque não tô saindo, não de novo. Ele se inclina, pressionando a testa na dela. Lutei contra isso por 5 anos. Você não precisa lutar mais. Ela sussurra, acariciando sua mandíbula. Quando seus lábios se encontram, parece algo finalmente se encaixando. O beijo se aprofunda, terno no início, depois urgente, o vínculo flamejando entre eles como fogo. Quando se separam, sem fôlego, Sofia dá risadinhas, batendo nos rostos dos dois com deleite. Sua família completa. Epílogo. 6 meses depois, o grande salão de festas da propriedade Silveira brilha com a luz suave de lustres de cristal. Membros da matilha em trajes formais alinham o corredor de mármore. Sua atenção fixa no estrado ornamentado onde Felipe está num terno preto impecável. Sua presença comandante mesmo em silêncio. Hoje nos reunimos não apenas para a celebração. Sua voz poderosa ressoa por todo o espaço elegante, mas para reconhecer formalmente nossa alfa. Marina avança, Sofia equilibrada em seu quadril. A criança pequena usa um vestido prateado minúsculo combinando com o vestido elegante de sua mãe. Um murmúrio coletivo de aprovação ondula pelos convidados reunidos. Minha companheira destinada. Felipe continua, pegando a mão de Marina. Mãe da minha filha, força da nossa matilha. A cerimônia tradicional de reivindicação passa num borrão de palavras antigas e promessas modernas. Quando Felipe coloca o delicado diadema de prata em sua cabeça, símbolo de seu status como alfa, Marina sente uma onda de emoção tão poderosa que rouba seu fôlego. De pária sem lobo, a alfa da matilha mais poderosa da região. De estéril e sem valor, a mãe e companheira. A jornada ainda parece onírica às vezes. Depois, durante a recepção, Marina nota uma figura familiar na borda da reunião. Rodrigo está rigidamente entre uma delegação de matilhas vizinhas, seus olhos fixos nela com choque não disfarçado. Felipe segue seu olhar, seu braço apertando possessivamente ao redor de sua cintura. Devo mandá-lo embora? Ele murmura contra seu ouvido. Marina sorri, inclinando-se no abraço de seu companheiro. Não precisa, ela responde. Deixa ele ver o que jogou fora. Como se sentindo a atenção, Rodrigo se aproxima, oferecendo uma reverência formal. Alfa Silveira. Ele diz rigidamente. Parabéns por sua reivindicação. Obrigada. Marina responde serenamente, observando-o lutar para reconciliar a mulher confiante diante dele com a esposa sem lobo que ele descartou. Sofia escolhe aquele momento para se mexer nos braços de Felipe, alcançando Marina. Mama, ela exige. Marina pega sua filha, sentindo o peso do olhar de Rodrigo, enquanto ele testemunha o que uma vez declarou impossível. Marina como mãe, como alfa, como completa. Bastante reviravolta de eventos, Rodrigo consegue dizer. Enquanto ele recua, Marina troca um olhar com Felipe que fala volumes. De triunfo, de pertencimento, de um futuro que nenhum podia ter imaginado antes do destino e coragem os trazerem juntos. Ela pode não ter um lobo, mas Marina tem algo muito mais precioso. Uma família construída na escolha tanto quanto no destino. Um lugar onde ela realmente pertence. Fim. Gostou? Não esquece de se inscrever no nosso canal. E compartilha com a gente o que você achou dessa história. Obrigada por fazer parte dessa jornada.